codependência é quando nós tentamos agradar muito o outro, é quando nós nos envolvemos na relação de uma forma tão intensa que acabamos por tentar salvar a todo momento o outro e a nossa vida passa a girar em torno das necessidades dessa pessoa. Então, a gente tenta fazer de tudo para ajudar, ser um tomador de contas, né? E com isso a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade, a gente vai vivendo a relação com uma intensidade que a gente vai ficando de lado em prol de estar atendendo a cada momento a necessidade do outro. E isso acaba trazendo muitas dificuldades para a relação, perda da identidade, né? E é muito difícil, às vezes, se perceber nessa dinâmica. E é por isso que nós estamos aqui, para falar um pouquinho e trazer uma clareza sobre a nossa maneira de funcionar e perceber aonde nós estamos falhando, não com o outro, mas onde nós estamos falhando com a gente mesmo nas relações. Então, a gente vai entender como é que se manifesta esses comportamentos codependentes, né, ao longo da nossa conversa. Geralmente, a codependência, ela se inicia na infância, onde muitas das vezes, né, Tati, a gente conhece pacientes assim, eles são privados, eles são, de alguma forma, seus relacionamentos, eles estão num lugar de cuidado, num lugar de suporte, e onde as suas necessidades, elas são deixadas de lado. Né? Um exemplo, uma criança que passa a ter a responsabilidade de cuidar do pai ou da mãe, ela entende que para ela ser amada, ela precisa abrir mão de si para cuidar do outro. Então, na vida adulta, eu acabo fazendo essa leitura também para os meus relacionamentos. Exemplo, eu via tanto os meus pais trabalhando, né? Eu via minha mãe cansada, o meu pai pouco parava em casa, tendo que lidar com as demandas da casa. Então, eu entendi que para que eu fosse amado ou amada, eu teria que não dar trabalho, me Ou fazer seja, né, invisível. parece que a pessoa que vai desenvolvendo, né, a gente pode dizer sintomas, né, mas é um padrão de comportamento, né, codependente, são pessoas que assumem responsabilidades muito cedo, né, são pessoas que de alguma forma elas aprendem no ambiente onde elas estão inseridas que as necessidades do outro são mais importantes do que as suas próprias necessidades. E aí quando elas vão para a vida adulta, é muito natural que elas deixem as suas necessidades de lado para que o outro seja atendido, né? O que é extremamente cansativo, né? Porque na vida adulta as pessoas precisam dar conta de si, né? Não tenho como assumir esse lugar de adulto na vida de um outro adulto. Já é tão complexo dar conta de si, imagina dar conta de si e do outro. Exatamente. Então, por isso que a gente acaba, como codependente, abrindo mão de si mesmo para viver e atender às necessidades do outro, né? E outro fator interessante, né, é que o termo codependência ele nasce nos grupos de apoio, né, nos alcoólicos anônimos. Então, a ideia é que quando as pessoas viram as famílias dos dependentes envolvidas nessas relações, elas, não é só o dependente que tem problemas. Essa família, ela está de alguma forma inserida dentro dos comportamentos dessa pessoa que elas também acabam tendo muitos comportamentos disfuncionais. Então, começaram a se formar os grupos de apoio para as famílias dos alcoólicos, né? E essas pessoas, elas foram, né, conhecidas como codependentes. Elas não eram dependentes do vício, mas eram dependentes de salvar o dependente. Né? E essa relação de tentar salvar, de tentar ajudar, acabava minando a energia dessa pessoa, deixava ela num contexto de um cansaço emocional tão grande, né? Porque elas não conseguiam dar contas, porque é uma escolha sair de um determinado lugar, né? E também dentro disso que nós estamos tentando explicar, né? Só que o termo hoje, ele acabou se ampliando muito, por quê? Não é
apenas na família dos alcoólicos, de algum dependente, que se forma uma relação codependente. Às vezes, quando a gente tem uma pessoa irresponsável na família, ou uma pessoa doente, uma pessoa com algum tipo de dificuldade crônica, né, que não consegue assumir responsabilidades, seja por qual motivo for, né, a criança acaba olhando aquela dinâmica, eu não posso dar trabalho nessa família, eu não posso assumir esse lugar de ser mais um peso para essa família. Então, ela começa a tentar ajudar aquele ambiente a ficar mais equilibrado. Como? Não manifestando as suas necessidades, não falando daquilo que é importante para ela, assumindo as responsabilidades dos outros, e assim vai. E conforme a gente vai crescendo, vamos para as outras relações levando os mesmos comportamentos, assumindo lugares que não nos pertencem na vida de alguém.